Beleza, moçada, vamos nessa então. Nesse vídeo aqui vou trazer para vocês algumas questõezinhas aí que vão tratar da parte de múltiplos, divisores, essas operações envolvendo divisibilidade através de questões da banca FGV, para a gente dar uma treinada. Então, dê uma conferida comigo, olha. O enunciado dessa questão que está aqui vem dizendo o seguinte, olha, o número inteiro n dividido por 7 deixa resto 3. O número n mais 50 dividido por 7 deixa resto. E aí vem aqui as alternativas, ok? Bom, vou dar uma sugestão para você que é o seguinte. Se quiser, inventa aqui um número que represente esse tal número n, certo? Você pode inventar o número que você quiser. Pô, mas aí achei difícil inventar um valor. Então vamos lá. Eu tenho um número n que dividido por 7 deixa resto 3. Então, peraí. Eu tenho um número n que dividido por 7, ele deixa resto 3. Pô, Bruno, mas dividir por 7 deixou o resto 3, mas qual que é o quociente? Pô, coloca aí o quociente que você quiser, perfeito? Se quiser colocar aqui o quociente 1 para não complicar muito a sua vida, bora colocar o 1 aqui, que aí a gente não complica aqui muito a nossa vida, e a gente cria esse número n. Lembra lá da história da prova real? Que a gente fazia lá para poder conferir se a divisão estava certa? Pega o divisor, pega o quociente, multiplica pelo divisor e soma com o resto para ver se vai dar o dividendo? Faz isso aqui, pô. Coloca, ó. Vou colocar esse 1 aqui como se fosse o quociente, e aí eu vou mostrar que o meu número n seria 7 vezes 1 somado com 3. É como se eu estivesse dizendo aqui, então, que o meu n ia ter que ser 10. Ok? Já que o meu n é 10, primeiro, o meu n aqui, ele acaba atendendo o que está sendo colocado no enunciado. Se eu pegar o meu n e dividir por 7, vai deixar resto 3? Sim, se o meu n for 10, 10 dividido por 7 dá 1 e deixa resto 3, então acabou. Bruno, mas é só o 10 que dá certo? Não, se você colocasse o 2 aqui, 2 vezes 7, 14, 14 mais 3 ia dar 17. Né? Agora todos iam aumentar de 7 em 7. O 10, o 17, se você colocasse o 24, qualquer número que dividido por 7 deixe resto 3, você pode usar como n. Aí agora ele fala só o seguinte, poxa, eu vou pegar o número n mais 50 e vou dividir por 7. Se o meu n for 10, quem que é o n mais 50? Bem, se o meu n for 10, o n mais 50, ele acaba sendo 10 mais 50, que vai ter que dar 60. E aí ele quer saber, poxa, o n mais 50, ou seja, o 60 dividido por 7 vai deixar resto quanto? Aí você vem e confere de novo, ó, 60, se você for dividir por 7, você vai perceber que vai dar 8, 8 vezes 7 vai ter que dar 56, 60 menos 56 vai acabar sobrando 4. Então tá aqui, olha, o resto de n mais 50 por 7 vai ter que ser quanto? Vai ter que ser 4. Uma maneira de você resolver isso aqui, e aí eu também tenho que mencionar, porque dependendo quem tem o raciocínio aí mais acelerado, foi dessa forma, e aí não se deu nem ao trabalho aqui de ficar inventando um valor. Você poderia simplesmente raciocinar o seguinte, pô, Bruno, na moral, eu fiz o seguinte, pô, se eu fosse somar 50 unidades, 50 dividido por 7 dá 7 e deixa resto 1. Como o 50 dividido por 7 deixa resto 1, e esse aqui, né, que era o n dividido por 7 deixa resto 3, o resto do n mais 50 é o resto que ele já deixava, mais o resto que o 50 deixa. 3 mais 1, o resto é 4. Ah, Bruno, eu preferi fazer assim, nem me deu o trabalho de inventar valor. Show de bola. Você que não tinha feito dessa maneira conseguiu me entender assim? Se não, vamos de novo. Eu tinha o número n que dividido por 7 deixava o resto 3. Só que aí agora eu tenho n mais 50. Somei 50 unidades. Só que de qualquer maneira, essas 50 unidades que eu somei, se eu fosse dividir por 7, daria quociente 7 e deixaria resto 1. O 50 dividido por 7 deixa resto 1. Como o n dividido por 7 já deixava resto 3, se eu pegar o resto 3 que eu já tinha com o resto 1, que agora o mais 50 vai deixar, 3 mais 1, e dá o 4 que a gente encontrou. Perfeito? Então são saídas aqui para probleminhas de raciocínio envolvendo divisibilidade em prova da FGV. Tranquilo? Fica aqui, né, a possibilidade de se inventar um valor, reforçando que não necessariamente você tinha que usar aqui o n igual a 10. De onde que você tirou que o n era 10? Porque eu supus aqui o quociente 1 para tentar fazer menos contas, mas você poderia colocar aqui qualquer outro quociente, gerar qualquer outro n
que este seu n somado com 10, desculpa, somado com 50 e dividido por 7, sempre vai deixar resto 4. Você pode testar aí com qualquer outro valor, tá bom? Gabarito correto para essa aqui, então, letra D. Mais uma. O número de 4 algarismos 31AA é divisível por 12. O valor do algarismo A é... Bom, aí aqui vocês têm opções de usar, por exemplo, as alternativas. Ah, Brunão, na moral, sabe o que eu fiz? Ele está colocando nas alternativas o valor de A. Putz, peguei aqui letra A. Se o A fosse 0, o número seria 3.100. Pô, eu peguei 3.100 e fui dividir por 12. 3.100, se você consegue dividir por 12? Não, 3.100 não é divisível por 12, então não é a letra A. De novo, na letra B, ele está colocando nas alternativas, ó, o valor de A, o valor do algarismo A. Ele está te dando nas alternativas o algarismo A. A é o 2, então o número aqui, se o A fosse 2, seria o 3.122. 3.122 você consegue dividir por 12? Não. Pega a letra C, 3.144. 3.144 você consegue dividir por 12? Consigo. Acabou. Gabarito é a letra C. Perfeito? Porque aqui, ó, ele jogou nas alternativas, ele entregou um presente para vocês. Na pior das hipóteses, eu imagino, inclusive, né, que alguns consideram assim, eu fiz assim, não era para fazer só isso, não era para usar as alternativas. Não, não, a gente consegue resolver a questão de maneira que a gente chegue ao 4. Mas ele me entregou as alternativas aqui, gente. Pô, não é se eu peguei e chutei. Pô, mas chutou o quê? Ah, chutei a letra D. Nessa, até se você chutar, você, chutei o D como? Aleatoriamente. Pô, então testa esse 6. Vê se tem alguma coerência com aquele número ali no enunciado. Não teria, né? Então o gabarito é a letra C, mais claro. Eu não vou deixar a resolução só dessa forma. Eu quero que vocês se lembrem aqui como que eu faço para verificar se um número é divisível por 12. Como que eu posso ter um número divisível por 12? Então lembre-se, a gente pode criar critérios de divisibilidade a partir de outros critérios, né? Então, por exemplo, a gente tem divisibilidade por 2. Quando que um número é divisível por 2? Um número é divisível por 2 se ele for divisível, se ele terminar em número par, né? Se ele terminar em algarismo par, 0, 2, 4, 6 ou 8. Quando que um número é divisível por 3? Quando a soma dos seus algarismos for um número divisível por 3. Quando que um número é divisível por 4? Se os seus dois últimos algarismos forem iguais a 0, ou se os dois últimos algarismos forem, por exemplo, divisíveis por 4. Ok? Então aí, a gente pode ir criando critérios, certo? A partir de outros. Então, como que você pode criar um critério de divisibilidade por 12, por exemplo? Um número, para ser divisível por 12, ele tem que ser divisível, por exemplo, por 3 e por 4. Um número, para ser divisível por 2, ele vai ter que ser divisível por 3 e também vai ter que ser divisível por 4. Você pode trabalhar com essa hipótese, beleza? Um número, para ser divisível por 12, por quê? O 3 e o 4, a gente disse que eles são números primos entre si. 3 e 4 são números primos entre si. Por que são primos entre si? Porque o 3 e o 4 só são divisíveis em comum pelo 1. Então você não pode falar para mim, por exemplo, que eu quis criar isso lá no módulo de divisibilidade, quando eu estou explicando a teoria, eu falo com vocês sobre isso, certo? Não sei se você aí já assistiu a teoria dessa parte do curso, ou se caiu de paraquedas aqui nessa resolução de questões. Mas quando a gente vai trabalhar um critério de divisibilidade, quando a gente por algum motivo vai inventar, por exemplo, um critério de divisibilidade a partir de outros, eu só tenho que tomar cuidado para que eu utilize critérios de números que sejam primos entre si. Então, você não pode falar para mim que o número, para ser divisível por 12, ele pode ser divisível por 2 e por 6 ao mesmo tempo. Um número que seja divisível por 2 e por 6 ao mesmo tempo é divisível por 12. Não, não vale esse critério, porque o 2 e o 6 não são números primos entre si. 2 e 6 são divisíveis, por exemplo, por 2, certo? Então aqui, uma forma que eu tenho de testar a divisibilidade por 12 seria de enxergar que o número, para ser divisível por 12, ele vai ter que ser divisível por 3 e vai ter que ser divisível por 4. Perfeito? Então aqui, vamos lá. Um número, para ser divisível por 3. Quando que um número é divisível por 3? Um número é divisível por 3 se a soma de seus algarismos for divisível por 3.
Então eu tenho aqui, olha, 3, 1, AA. 3 mais 1 dá 4. 4, para dar um número divisível por 3, eu posso somar quais algarismos aqui? Então pensa comigo, ó. Eu poderia ter, para ser divisível por 3, eu poderia ter o 3, 1, vale o 3, 1, 0, 0? Não, porque 3 mais 1 dá 4, 4 mais 0 daria 4. Dá para colocar o 3, 1, 1, 1? 3 mais 1 dá 4, 4 mais 1 vai dar 5, 5 mais 1 vai dar 6. Então o 3, 1, 1, 1, teoricamente daria por ser divisível por 3. Então reparem, eu teria dois valores iguais, certo? Então o 3.111 ele é um número divisível por 3. Mas aí ele não é divisível por 4. Por que ele não é divisível por 4? Porque para o número ser divisível por 4, os seus dois últimos algarismos têm que ser divisíveis por 4. E 11 não é divisível por 4. Então repare, 3.111 é divisível por 3, ok. Mas ele é divisível por 4? Aí não. Perfeito? E tudo bem que o 3.111, aqui, gente, é porque eu estou aproveitando o exercício, porque 3.111 nem tinha nas alternativas, então não teria que você ficar viajando nisso, certo? 3.122. 3.122, 3 mais 1 vai dar 4, 4 mais 2 vai dar 6, 6 mais 2 vai dar 8. 3.122 nem é divisível por 3, ok? Vamos falar dos que a gente tem aqui como opções, né? O 3.144. Por que o 3.144? Por que o 3.144 ele atende às duas condições? 3.144 ele é um número divisível por 3. Por que ele é um número divisível por 3? Porque a soma de seus algarismos dá um número divisível por 3, pode conferir comigo. 3 mais 1 vai dar 4, 4 mais 4 vai dar 8, 8 mais 4 vai dar 12. 12 é um número divisível por 3. Perfeito? 3.144 é um número divisível por 4? Sim, é um número divisível por 4. Por quê? Porque para um número ser divisível por 4, os seus dois últimos algarismos têm que ser divisíveis por 4. O 3.144 era. Então pronto. Por isso que o 3.144 é divisível por 2. Mas, de novo, gente, para a estrutura da questão que foi criada, era mais fácil você testar logo as alternativas do que ficar, será que vai ser o 3.111, o 3.100, blá, blá, blá. 3.166, por exemplo, por que ele não é divisível por 12? Aí vamos aproveitar e fazer do nosso limão uma limonada, que aí a gente vai falando aqui pelo menos do critério de divisibilidade por 12. 3.166, 3 mais 1 dá 4, 4 mais 6 dá 10, 10 mais 6 dá 16. 3.166, que era o que a letra D propunha, nem era divisível por 3. Todo número divisível por 12, ele é divisível por 3 e divisível por 4. Qualquer número que você inventar que seja divisível por 12 tem que ser divisível por aqueles dois, porque 3 e 4 são primos entre si. 3 e 4 não tem nenhum outro divisor em comum além do 1. 3.166, então, já não adianta, porque nem divisível por 3 é. E diga-se de passagem, nem por 4 seria, porque 66 também não é divisível por 4. 3.188. 3.188, 3 mais 1 vai dar 4, 4 mais 8 vai dar 12, 12 mais 8 vai dar 20. 20 não é nem divisível por 3, então não teria nenhuma possibilidade de você assinalar a letra E. Tranquilo? Gabarito correto para essa que está aqui, então, letra C. E, de novo, pelas alternativas aqui, de qualquer maneira, a gente teria matado aí de maneira bem rapidinha. Vamos para mais uma. O número de 5 algarismos, 2, 0, 2, 1 e o final U, é divisível por 9. Aí ele quer saber qual que é o resto da divisão desse número por 7. Bom, então vamos pensar comigo. Se esse número aqui é divisível por 9, vamos lembrar, qual que é o critério de divisibilidade por 9? Para um número ser divisível por 9, a soma de seus algarismos tem que dar um número divisível por 9. Assim como o critério da divisibilidade por 3 tem a ver com a soma dos algarismos, o critério da divisibilidade por 9 também tem a ver com a soma dos algarismos. Para um número ser divisível por 3, a soma de seus algarismos tem que ser divisível por 3. Para um número ser divisível por 9, a soma de seus algarismos tem que ser um número divisível por 9. Então, o 20.210, né, pelas alternativas, dos 20.200 e... não, se bem que não, aqui não está falando das alternativas, né, como valor para U. Mas, enfim, os 20.200 e lá vai alguma coisa,
para ser divisível por 9, tem que me dar um número cuja soma dos algarismos seja divisível por 9. Então, vamos lá. 2 mais 0 mais 2 mais 1 mais um número que seja divisível por 9, fala para mim quem que tem que ser esse quinto elemento. Pô, 2 mais 2 está dando 4. 4 mais 1 vai dar 5. 5 mais quanto que vai me dar um número que é divisível por 9? Pô, 5 mais 4... 5 mais 4 me dá um número que é divisível por 9, porque 5 mais 4 dá 9, 9 é divisível por 9. Não tem nenhum outro não, Bruno? Não, porque aí o máximo que a gente chegaria seria no próprio 9. E aí o próximo múltiplo de 9, né, aqui depois, é como se eu tivesse que somar 13. Porque aí se deu para somar com 4, para dar para dividir por 9 de novo, eu teria que somar mais 9 unidades. Só que 4 mais 9, somar 13. E aí aqui eu não posso. Né, ele deixa claro que meu número tem 5 algarismos, teria nenhum sentido aqui também a soma do 13, como se fosse um algarismo. Então, ele criou uma situação fechada. Para o número ser divisível por 9, você ia ter que concluir que o U é obrigatoriamente 4. 2 mais 2, 4, mais 1, 5, 5 mais 4, 9. Então, o número de que ele estava falando era o 20.214. E aí ele quer saber qual é o resto da divisão do 20.214 por 9. 20.214. Se eu for dividir por 9, confira aí comigo, ó. 20 por 9 vai dar 2. 2 vezes 9 vai dar 18. 20 menos 18 vai ter que sobrar 2. 22 dividido por 9 também vai dar 2. 2 vezes 9 vai dar 18. 22 menos 18 sobra 4. Baixo 1. 41, se você for dividir por 9, vai ter que dar 4. 4 vezes 9 vai dar 36. 41 menos 36 sobra 5. E aí o 54, quando você for dividir por 9, vai dar 6. 6 vezes 9 vai ter que dar 54. E aí 54 menos 54, o resultado aqui vai ter que dar 0. Beleza? Bom, critério aí, né, de divisibilidade por 7, tem hora que dá tanto trabalho. Lá no vídeo de teoria eu até explico para vocês, mas eu mesmo menciono que o critério de divisibilidade por 7 pode dar tanto trabalho que é mais... Ah, pera. Desculpem, gente, aqui eu dividi por 9, sendo que era para dividir por 7. De qualquer maneira... De qualquer maneira, a gente conferiu que o 20.214 é divisível por 9, né? Mas é para dividir por 7. Vou refazer a conta aqui. E, de novo, nos vídeos de teoria eu até menciono ali a questão da divisibilidade por 7, um critério de divisibilidade por 7, mas tem hora que dá tanto trabalho guardar o critério da divisibilidade por 7 que é mais fácil pegar e fazer a conta, que é o que eu vou fazer, mas uma divisão por 7, né, Bruno? Vamos dividir aqui por 7, ó, por 9... Por 9, digamos que a gente fez para conferir se era divisível mesmo por 9. E é, porque o resto foi 0. Dividindo por 7, vamos lá. 20, se eu for dividir por 7, vai ter que dar 2. 2 vezes 7 vai ter que dar 14. E aí 20 menos 14 vai sobrar 6. Baixa o 2. 62, se eu for dividir por 7, vai dar 8. 8 vezes 7 vai ter que dar 56. 62 menos 56 tem que sobrar 6. 61, quando eu for dividir por 7, vai ter que dar 8. 8 vezes 7 vai dar 56, 61 menos 56 sobra 5. E o 54, quando você for dividir por 7, vai ter que dar 7. 7 vezes 7 vai ter que dar 49. 54 menos 49, o resto aqui então vai ter que ser 5. Perfeito? Dividindo aí então, se depois, né, você fosse multiplicar para conferir... Ô, Bruno, eu tirei a prova aqui, né? Peguei 2.887... multipliquei por 7, somei 5. Quando você multiplicasse por 7, ia dar 20.209. 20.209, quando você somasse com 5, você ia chegar lá nos 20.214. Então, a divisão aí desse número por 7 acaba dando o resto, que é o que ele pedia, né? O resto da divisão desse número por 7 vai ter que ser 5, e aí o gabarito correto para essa foi a letra E. Maravilha! Toca mais uma, Brunão. Olha aí. A quantidade de números ímpares de 2021 até 2051 é... Bom, quando que o número vai ser ímpar? Quando ele não for divisível por 2, quando ele terminar em 1, 3, 5, 7, 9. Então aqui, você pode, se quiser, fazer até, né? Vamos combinar que na pior das hipóteses, se você ficasse inseguro aí com qualquer saída, a pior das hipóteses, até pelo que está aqui nas alternativas, eu poderia fazer na mão, só que a gente não precisa se prestar esse papel, tá? Vou abrir um parênteses aqui também, só porque
como a gente lida com um público extremamente heterogêneo, pode ser que alguns de vocês que estejam assistindo aqui tenham noção, por exemplo, sobre fórmulas de progressões aritméticas. Ó, eu estou gravando um vídeo aqui que tem a ver com a parte de múltiplos divisores, então não vou falar aqui sobre PA. Mas se você que tem conhecimento e quis usar alguma fórmula de progressão aritmética, não tem que se discutir. Se ele está falando aqui de números ímpares e está falando aqui de uma soma constante de 2 em 2. Mas não vou falar da fórmula, apesar de que o raciocínio que eu vou usar aqui é justificado pelo que a gente estuda nessa parte. De maneira mais direta, o que você pode fazer é basicamente o seguinte. A gente subtrai, certo? De 2021 até 2051, a gente pega e subtrai, faz aqui 2051 menos 2021. 2051 menos 2021. 2051 menos 2021 vai dar 30. Perfeito? Então você fica ali com a coisa do 2051 menos 2021, 30. Quer dizer que tem 30 números ali de 2021 até 2051? Não é bem isso não. A gente vai fazer essa correção daqui a pouquinho, mas você pode fazer isso. 2021 é um número ímpar, não é? Sim. 2051 é um número ímpar, não é? Sim. Então, você pode subtrair esses caras. Mas a gente não está falando de números ímpares, então eles vão pulando de 2 em 2. Então não são 30. A gente pega 30 e divide por 2, porque eles vão ser contados de 2 em 2. Então a gente pega 30, divide por 2. 30, quando eu for dividir por 2, vai ter que dar 15. E aí você tem que tomar cuidado para não vacilar nesse 15, que está aqui te dando moral na letra E. Só que é você que não vai dar moral para ele. Por quê? Tem um detalhe que vocês não podem se esquecer, é o seguinte. O 2021, ele faz parte da contagem, certo? Então, por isso que aqui eu mencionei que quando você faz 2051 menos 2021, tem 30 números entre 2020, né, de 2021 a 2051. Não. São 31 números. Quando a gente tem que contar números, e quando esse primeiro cara faz parte da contagem, a gente faz o último menos o primeiro, mas tem que se lembrar de somar um. Por que somar um? Justamente porque esse 2021 ele faz parte. Então, eu vou deixar para somar esse 1 aqui no final. Isso você pode fazer. Pega o 2051 menos 2021, dá 30. Os números não estão pulando de 2 em 2? Você pega 30 e divide por 2. E agora, no final, você lembra de somar 1. Mas por que você vai somar 1? De onde que vem essa história do somar 1? Estou te falando que é porque o 2021 faz parte. No que aqui em cima você fez 2051 menos 2021, digamos que é como se você tivesse tirado ele da brincadeira. Você tem que somar 1. Então, a resposta aqui vai ser 15 mais 1, beleza? 15 mais 1, porque o 2021 faz parte. O 2021 faz parte. Então, são 16 números ímpares que nós temos aí de 2021 até 2051. Perfeito? O gabarito, então, foi a letra D, sendo que essa letra E é uma tentação para quem, às vezes, vacila aí. Ok? 2051 menos 2021 são 30, dividido por 2, porque a gente está falando aqui de números ímpares, 30 dividido por 2, 15. 15 mais 1, 16. O mais 1 está aqui porque o 2021 faz parte da nossa contagem. Gabarito letra D, bora para a próxima. Considere as afirmativas a seguir. O número 30 tem 8 divisores positivos. O mínimo múltiplo comum de 12 e 15 é 120. O número 221 é um número primo. É verdadeiro o que se afirma em... E aí vem aqui as alternativas. Então vamos lá. O número 30 tem 8 divisores positivos. Quais são os divisores de 30? Vamos colocar aqui, olha. Divisores de 30. 30 é divisível por quanto, hein? 30 é divisível por 1, por 2. 30 é divisível por 3. 30 não é divisível por 4. 30 é divisível por 5. É divisível por 6. Depois do 6 você vai ver que ele é divisível por 10. Depois do 10 ele é divisível por 15. E o 30 é divisível pelo próprio 30. Lembre-se que um esqueminha que eu deixo para vocês para conferir, né, se vocês conseguiram montar aqui de maneira correta o conjunto dos divisores de 30, é só multiplicar os equidistantes aqui. Né? 1 vezes 30 dá 30. 2 vezes 15 dá 30. 3 vezes 10 dá 30. 5 vezes 6 dá 30.
Isso aqui é uma maneira que a gente tem para conferir se a gente colocou ali os divisores de maneira correta. Isso aqui só vai dar ruim, ou seja, essa técnica de conferir só vai dar errado se você for muito azarado e se esquecer de dois divisores que sejam equidistantes. Se eu tivesse me esquecido, por exemplo, do 2 e do 15, por isso que eu estou falando, tem que ser muito azarado, porque pode acontecer, digamos que a situação ideal é que você não se esqueça. Se você se esquecer de um ou de outro, a tendência, digamos, pode ser de você esquecer um e um outro que não seja necessariamente equidistante dele. Agora, se você aqui for muito azarado e se esquecer dos dois equidistantes, aí, se tivesse esquecido, por exemplo, do 2 e do 15, você nem ia se dar conta. 1 vezes 30, 30, 3 vezes 10, 30, 5 vezes 6, 30, tudo bateu. Se você tiver aí na curva, né, normal e digamos, me esqueci aqui do 30, beleza. Se tivesse esquecido só do 30, 1 vezes 30 ia dar 30, 2 vezes 10 ia dar 20. Aí você fala assim, 2 vezes 10 dá 20, tá faltando, não é 2 vezes 10, é 2 vezes 15, tinha esquecido do 15. Aí mete o 15 ali, tá tudo lindo, perfeito? Esses aqui são os divisores de 30. No curso completo, na teoria que eu trato de divisores, eu explico lá, né, um método para você, quando o número for muito grande, para você encontrar ali os divisores. Mas para o 30, dá para a gente fazer aqui meio que na cachola mesmo. 30 por 1, por 2, por 3, por 5, por 6, 10, 15 e 30. Então, 30 tem quantos divisores? Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 divisores. Nossa primeira afirmativa que está aqui, olha, ela é uma afirmativa verdadeira. Afirmativa verdadeira. E lembre-se que, isso aqui é um detalhezinho, né? Lembre-se que sempre que o número tem uma quantidade ímpar de divisores, todo número que tem uma quantidade ímpar de divisores é um número que tem raiz quadrada. Então, se você for colocar, por exemplo, os divisores de 144, você vai ver que 144 tem uma quantidade ímpar de divisores. Se você for calcular, por exemplo, quais são os divisores de 400, 400 é um número que tem raiz quadrada, que é 20, né? Então, se você for colocar no papel o conjunto dos divisores de 400, você vai ver que o conjunto dos divisores de 400 tem uma quantidade ímpar de elementos. Um número que tem uma quantidade ímpar de elementos é necessariamente um número quadrado perfeito, é necessariamente um número que tem raiz quadrada exata, tá? Fica ligado que já vi isso aí fazer diferença em resolução de questões de provas. Saber esse detalhezinho já fez diferença em resolução de questões de provas, ok? Então a gente já sabe que a primeira é verdadeira. Com isso, a minha letra C já está fora e a letra E já está fora, perfeito? Letra C está fora e letra E está fora. Próximo. O mínimo múltiplo comum de 12 e de 15 é 120. O MMC entre 12 e 15 é 120. Bruno, eu fiz de cabeça, blá, 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 vi que estava... Ok, se conseguiu fazer de cabeça, como eu sempre falo, tudo que você fizer de cabeça, eu vou perder o controle, porque aí é você fazendo de cabeça, certo? E aí o fazer de cabeça não é uma saída que todos os alunos que estão assistindo esse vídeo conseguiriam fazer como você que fez de cabeça. Achei mais fácil fazer de cabeça. Nem todo mundo vai, então eu vou colocar no papel, perfeito? MMC de 12 e 15, MMC de 12 e 15. Como que eu faço o mesmo cálculo do MMC? Posso trabalhar com a decomposição simultânea. Lembrando que na decomposição simultânea a gente tem que dividir necessariamente por números ímpares, desculpem, gente, por números primos, perfeito? Quais são os números primos? O 2, o 3, o 5, o 7, o 11, o 13. Divida por qualquer número primo que divida pelo menos um deles. Então, o 12 e o 15 eu posso dividir, por exemplo, por 2. 2, apesar de não ser divisor do 15, ele divide o 12. E aí, para o cálculo do MMC, está valendo. 12, se eu for dividir por 2, vai dar 6. 15 por 2 não dá. 6 e 15, 6 se eu for dividir por 2 vai dar 3. 15 por 2 não dá. 3 e 15, 3 por 3 vai dar 1. 15 por 3 dá 5. Dividido por 5 vai dar 1 e 1. E aí a gente multiplica. 2 vezes 2 vai dar 4. 4 vezes 3 vai dar 12. 12 vezes 5 vai ter que dar 60. Então, entendam. Dizer que o 120, vejam, dizer que o 120 é um múltiplo comum de 12 e de 15, isso está certo. Talvez o examinador pegasse mais um candidato com essa fala do que com aquele que colocou. Que se ele colocasse assim,
120 é um múltiplo comum de 12 e 15. Aí talvez o candidato achasse que ele tinha que ser o MMC. Não, o 120 realmente não é o mínimo múltiplo comum, mas ele é um múltiplo comum do 12 e do 15. 120 é um múltiplo comum para o 12 e para o 15. Por quê? Porque o 120, lembrem-se disso, não se esqueçam, ser múltiplo de implica ser divisível por. É a mesma fala. Quando eu falo que um número é múltiplo de outro, é porque esse número é divisível por outro. Anota isso, que isso é tão básico, mas a galera se confunde muito, né? Ser múltiplo de é ser divisível por. Então não se discute o fato de que o 120 é divisível por 12. 120 dividido por 12 dá 10. 120 é divisível por 15. 120 dividido por 15 dá 8. Então o 120 ele é um múltiplo comum, ele é um número que divide, que é divisível, né? Tanto 12, tanto por 12 quanto por 15. Agora o 120 ele não é o menor múltiplo comum. O posto de menor múltiplo comum é do 60. O 60 é divisível por 12 e o 60 é divisível por 15, mas ele é o menor dos múltiplos comuns. Lembrem-se, isso aqui também é importante como ideia de prova. Uma vez obtido o MMC, lembrem-se que todos os outros múltiplos do 60 serão múltiplos comuns de 12 e 15, tanto que o 120 a gente viu que é. Qual que é o próximo múltiplo do 60 depois do próprio 60? O 120, depois o 180, depois o 240, porque eu vou sempre somando 60, né? Então, todos esses números que eu citei aqui, 120, 180, 240, o 300, todos eles são múltiplos de 60. Todos eles são múltiplos comuns de 12 e 15. Todos esses números que eu falei, 120, 180, 240, 300, todos os outros infinitos seriam divisíveis por 12 e por 15. Agora, o posto de menor múltiplo comum era do 60 e não do 120. Então, essa que está aqui está errada, ok? Essa que está aqui é falsa. Depois, o número 221 é um número primo. O que é mesmo um número primo? Um número primo é um número que é divisível só por 1 e por ele mesmo. Então aqui, como você pode verificar se o 221 é primo? Ou você tenta encontrar algum divisor para o 221, ou você me mostra, através de um critério que a gente vai dividindo por números ímpares, lembra sempre disso. Um critério para você verificar se o número é primo é o de sair dividindo esse número por números primos até obter um resultado que seja menor do que esse número primo. Se você obtiver um quociente que seja menor do que esse número primo, é porque ele vai ser primo. Então, como assim? 221, por exemplo. 221 é divisível por 3? Não, 221 não é divisível por 3 porque 2 mais 2 dá 4, 4 mais 1 dá 5, 5 não é um número que seja divisível por 3. Então, 221 não é divisível por 3. 221 é divisível por 5? Não. Critério de divisibilidade do 5. Um número para ser divisível por 5 tem que terminar em 0 ou em 5. 221 não termina nem em 0 nem em 5, perfeito? 221 é divisível por 7? Bora colocar no papel. 221, quando você for tentar dividir por 7, repara, 221, se eu for dividir por 7, 22 por 7 vai dar 3, 3 vezes 7 vai dar 21, 22 menos 21 vai acabar sobrando 1. 11, quando você for dividir por 7, vai dar 1, e aí vai sobrar resto 4. Então, ó, 221 não é divisível por 7, não. E aí? E aí que você vai tocar o barco. 221 é divisível por 11, que é o próximo primo, você vai ver também que não. 221, quando você for dividir por 11, olha para cá. 221, quando você for dividir por 11, 22 por 11 vai dar 2, 2 vezes 11 vai dar 22, para 22 sobra 0. Aí quando você for baixar o 1, você vai ver que não dá. Não dá, e aí quando não der, lembra de colocar quociente 0 aqui, tá bom? Antes de baixar 0, vim com história de colocar vírgula, caramba 4, deu esse 1 você tentou dividir por 11, não deu, coloca 0 aqui no quociente. Então, ó, 221 é também divisível por 11. Toca o barco. 221 é divisível por 13? Aí se liga. O 221, quando você for dividir por 13, 221 por 13 vai dar certo. Porque o 22 por 13 vai dar 1. 1 vezes 13 vai dar 13. 22 menos 13 acaba sobrando 9. Baixa o 1. 91 por 13 vai dar 7. 7 vezes 13 vai dar 91. Para 91 sobra 0. O que aconteceu aqui? O que você me mostrou? 221 não é um número primo.
Por que que não? O que que é número primo? Número primo é número que só é divisível por 1 e por ele mesmo. Para 221 ser um número primo, ele não poderia ter nenhum outro divisor além de 1 e o próprio 221. Mas aqui eu estou te mostrando que o 221 é divisível, por exemplo, por 13. Deixou o resto zero. Se é divisível por 13, consequentemente é divisível por 17. Então, 221 não é um número primo, certo? Se não tivesse dado certo, vou falar de novo. Um critério para você mostrar que o número não é primo é o de, por exemplo, suponhamos que aqui não tivesse dado certo, né? Você tentou dividir o 221 por 13, suponhamos que dê um número aqui menor do que o 13. Quando der um número menor do que o 13, aí você pode garantir. Quando der um número menor do que aquele, né? Se você for fazendo na sequência, divide por 2, divide por 3, divide por 5, divide por 7 e tal. Você vai fazendo ali na sequência. Quando chegar num ponto que nenhum deu o resto zero e você encontrar um quociente que seja menor do que o seu divisor, aí você prova que o número não é primo, tá bom? Mas aqui, como o resto deu zero, 221, então, não é primo. 221 é um número composto. Lembre-se que a ideia do nome primo, né? Um número primo, os números primos são aqueles que vêm primeiro, são os que formam os outros, são os que são os números da base. Por isso que eles são tão importantes na matemática. Porque existem números que formam os outros. Os números primos, eles geram os demais, eles geram os chamados números compostos. 221, por não ser um número primo, ele é chamado de um número composto. Por quê? Composto justamente porque eu consigo decompor o 221 como um produto de outros números primos, que são aqueles que sim, são os primeiros, são os que vêm na base, perfeito? Então o 221 não é um dos primos, não é um dos primeiros. Por quê? Porque ele vem do 13 e do 17, que o compõe, por exemplo. O gabarito para essa que está aqui, então, é a letra D, né? Apenas a afirmativa 1 é verdadeira. Essa que está aqui, então, ó, é falsa. Beleza? Gabarito para essa. Letra D de dado. Muito bem. Passamos por essa. E com isso eu fecho esse bloco. Tá vendo aí, velho? Múltiplos divisores, divisibilidade, aqueles assuntos ali que a gente vê no ensino fundamental, perfeito? Isso aqui a gente vê lá no primeiro ciclo do ensino fundamental, no segundo ciclo do ensino fundamental, e aí, velho, você está indo fazer uma prova da FGV, e o cara tá brincando com esses temas na sua prova. Não pode deixar de lado não, tá bom? Se necessário, volte nos vídeos de teoria, acompanhe ali, né, as aulas do pacote completo, as explicações sobre critérios de divisibilidade, porque isso é básico na matemática. Sempre que eu falo que é básico na matemática, é porque é da base mesmo da matemática, é porque é aquilo que é primordial que você saiba. E muitas vezes a gente acaba deixando de lado e isso faz diferença na sua prova. Forte abraço, daqui a pouquinho eu volto e trago mais questões para vocês da Banca FGV.